Hoje, domingo de Páscoa, é o domingo que é chamado pelo cristianismo de domingo da ressurreição. Para os cristãos, fica a tradição da ressurreição no domingo, que está nos 4 evangelhos, conforme a gente pode ler nos 4 evangelhos, e é a chamada a esperança maior do cristianismo de que realmente exista a ressurreição. Paulo diz lá que se a ressurreição não existe, é vã a nossa fé, é uma fé inútil. E numa semana bem pesada, bem triste, falar um pouquinho de esperança e de ressurreição e de vida. É sobre isso que eu gostaria de refletir rapidamente com você, te convidar para você estar conosco aqui nesse vídeo. Sou o Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente, até porque todos os assuntos podem ser abordados do ponto de vista da espiritualidade. Para quê? Para que a gente possa compreender que existe uma linguagem diferente da linguagem que normalmente nós usamos, né? Existe uma gramática diferente que a gente pode utilizar no dia a dia, que é a linguagem, a gramática do Evangelho. Nem todo mundo quer, nem todo mundo aceita, e muita gente distorce essa gramática. Estava até debatendo isso hoje com um amigo, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se você é novo aqui no canal, eu te convido para você se inscrever aí no canal, já deixar aí a sua curtida ou o seu dislike, não tem problema se o assunto não é do seu interesse, mas o mais importante, eu gostaria de convidar você a você deixar um comentário. O comentário é muito importante, amplia o debate, ajuda a gente a produzir novos conteúdos, nos dá ideias, fortalece o espírito de congraçamento, né? De acolhimento, de mesmo tendo opiniões diferentes, a gente poder... No Evangelho de São João, capítulo 20, diz assim: domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Daqui para frente, nesse texto de João, Evangelho de João capítulo 20, você vai ver diversos acontecimentos, você vai ver Pedro e João, provavelmente, né, o discípulo a quem Jesus amava, correndo até o túmulo, vendo que realmente o corpo de Jesus não estava ali, e você vai ver Maria Madalena chegando lá, junto com outras mulheres, segundo as outras versões do Evangelho, e nessa versão ela aparentemente está sozinha. Um anjo aparece para ela e diz: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, e assim por diante. Esse é o símbolo da Páscoa para os cristãos, o fato de que Jesus não ficou naquele túmulo, ressuscitou e chamou os seus discípulos para a jornada do Evangelho. E aí, esta semana, exatamente no dia 5, quarta-feira, a menina Esther de Assis de Oliveira foi baleada em Madureira enquanto voltava da escola. Nesse momento foi deflagrado um tiroteio entre facções rivais do tráfico de drogas, ali naquele bairro da zona norte do Rio. Infelizmente, a menina Esther, voltando da escola, foi atingida e veio a morrer. Não vou dar detalhes de onde foi o tiro, onde que não foi. O fato é que ela foi levada para uma UPA, a UPA em Irajá, que é próximo ali de Madureira, para quem não conhece aqui o Rio de Janeiro, e de lá foi levada para Penha, para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu ao ferimento. Um trabalhador de entrega de botijões de gás, algo que é bem comum, né, na Zona Norte principalmente, também foi baleado e também morreu. Tudo isso porque facções criminosas estão disputando o território ali de Madureira. O que Esther de Assis Oliveira tem a ver com essa guerra? Absolutamente nada. O que a Páscoa, a morte de Jesus, o seu sepultamento e a sua ressurreição tem a ver com esta guerra? Também provavelmente nada. Mas tem tudo a ver com a vida e a morte da pequena Esther, de 9 anos. É uma menina linda, foto da sua mãe, a Tamires, que foi ao IML para reconhecer o corpo da própria filha. E lá, enquanto esperava os acontecimentos, Tamires ficou abraçada a um urso de pelúcia
que era da sua filha, e ali ela ficou iniciando o seu processo de luto, de despedida e de dor, que a gente não tem nem noção de como vai ser. Há muito disso nessa cena aqui. Maria Madalena e as outras mulheres e os discípulos estavam passando por um momento de dor. O seu mestre foi arrancado delas e deles. Eles estavam sem a referência espiritual que eles haviam construído naquele período que eles viveram ao lado de Jesus. E agora, sem saber o que fazer, Maria Madalena e as outras mulheres fazem o que? Elas compram um bálsamo perfumado para cuidar do corpo de Jesus, que está ali sepultado. O que isso tem a ver com a Esther? Porque é o seguinte, num momento como esse, ao ler a narrativa da ressurreição de Jesus, eu vejo os anjos, eu vejo o próprio Jesus que aparece para ela, eu vejo o próprio Pedro, eles com um sentimento de urgência, de contar para os outros que Jesus estava vivo, que Jesus não estava mais ali naquela sepultura, o corpo dele não estava mais lá, então ele estava vivo. Quando a gente traz para os dias de hoje, o que a gente vê? Eu quero dizer para vocês que a primeira pessoa a quem eu dirijo esta crítica como cristão sou eu mesmo. É tão chocante esse descaso nosso com a morte de crianças que, para dar uma olhada, só para contextualizar, eu fui lá no Google Trends. O Google Trends é o agregador de pesquisas do Google. E eu fui saber quais eram as tendências em tempo real hoje, domingo. O que era mais importante nas pesquisas? E dos 5 assuntos que estão em primeiro lugar nas pesquisas, 4 são sobre jogos de futebol e 1 é sobre a Páscoa. Acho que isso fala muito pra gente sobre o nosso pensamento e o nosso descaso com as nossas crianças e com esse histórico de violência que tem servido para entristecer famílias, destruir esperança. O evangelho gospel, ele é um produto, ele é mercadológico. Então nada mais comum do que celebrar a Páscoa mercadologicamente. E qual é a crítica? Gente, hoje não era para ter culto de Páscoa com celebração de Páscoa, ainda mais essa Páscoa que está aí, que é extremamente comercial, extremamente voltada para o consumo. Hoje seria um dia em que todos nós cristãos deveríamos estar nas ruas, aqueles que frequentam templos do lado de fora dos templos, todos nós. E eu coloco essa crítica em primeiro lugar a mim. Talvez esse vídeo eu tivesse ter feito ontem, chamando pessoas. E todos nós deveríamos estar chorando pela Esther de Assis e pelas outras 3 crianças. Já são 4 crianças em 3 meses e meio no Grande Rio, mortas por bala perdida, seja em briga de facção, seja em operação policial. Todos nós devíamos estar no meio da rua. Porém, quem estava ontem lá nas escadarias da Assembleia Legislativa, aqui da Alerj do Rio de Janeiro, era uma meia dúzia de pessoas, meia dúzia de cristãos e de outras religiões também, que são chamados, inclusive, pela maioria dos crentes, de crente comunista, porque discutir direitos humanos é coisa de comunista, porque discutir a ineficácia da guerra às drogas é coisa de comunista. Mas a vida, quando a gente lê aqui o texto da ressurreição de Jesus e da urgência dessa notícia que nasce no coração dos discípulos, não é coisa de comunista. Na verdade, isso é uma grande bobagem. Na verdade, e eu volto a dizer, eu me incluo nisso, estava conversando com a minha mulher ontem isso, com a Adriana. Na verdade, é uma grande desculpa que nós damos para viver esse evangelho farsesco, esse evangelho mentiroso, que é um evangelho apenas dos nossos próprios interesses. E esquecer Esther.
e esquecer as outras 3 crianças que já morreram no Rio de Janeiro e as outras 7 que foram feridas. Crianças, todas com menos de 18 anos de idade. Esquecer. Como nós esquecemos já, eu não vou lembrar de cabeça e eu não botei a cola aqui, como nós esquecemos já dos 3 meninos de Belford Roxo. Mas nós vamos celebrar a Páscoa. Em algumas igrejas vão haver corais, peça de teatro, momento de distribuição de docinhos para as crianças. Mas a lembrança que teria que ficar na nossa mente é essa foto. Tamires chorando, segurando o urso de pelúcia da sua filha. Eu não sei se faz sentido para você como cristão o que eu estou falando. Eu não sei se faz sentido para você como alguém que está num país que se diz predominantemente cristão, nós não estarmos no meio da rua hoje. E aí, vale a frase, né? Quebrando tudo, no bom sentido, protestando, gritando, clamando, dizendo: parem de matar as nossas crianças. Parem de matar as nossas crianças. Porque ele, o que ressuscitou hoje, segundo a tradição cristã, ele disse: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Foi ele que disse isso. Foi Jesus quem disse isso. Não fui eu. Isso não é invenção da igreja. Isso é um ensinamento de Jesus. Então a gente precisa parar, pensar e refletir. Porque ontem só estavam ali meia dúzia de cristãos protestando. Um que já é bem conhecido, que é o reverendo Antônio Carlos, o outro que é o reverendo Lucas Loubach, se eu não me engano o pastor Vlad lá da Baixada estava também. E eu? Por que eu não estava? Por que eu não estava lá ontem chorando nas escadarias da Alerj ou lá em Copacabana, chorando pela Esther de Assis? Por que você não estava? Por que nós estamos normalizando essa estatística absurda de violência, de morte de crianças pela violência das armas de fogo numa guerra inútil que não vai ter fim? Não vai ter fim, porque atende a interesses econômicos inconfessáveis de muita gente poderosa. Fica aqui o alerta. Existe até agora o narcopentecostalismo. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Gente, a igreja precisa se posicionar como igreja da mensagem daquele que traz a esperança da ressurreição. Chega de evangelho cosmético. O evangélico não pode ser perfumaria. Se fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ou se não fez sentido, você pode deixar o seu dislike, mas por favor, se você refletiu, tenha coragem de fazer um comentário, é muito importante. A gente se encontra no próximo vídeo e eu te desejo uma semana de muita paz, sem violência. E hoje, um domingo maravilhoso de Páscoa, crendo que a vida é que vale, a vida que é importante.